Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, primeira edição de hoje, primeira edição dessa quarta-feira, para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Enfim, tem bastante coisa para a gente falar, principalmente sobre a polêmica, né, de mando de campo nessa primeira partida da semifinal do Campeonato Carioca. O Vasco enfrenta o Flamengo no Engenhão, né, o martelo já está batido. O jogo vai acontecer no Engenhão, apesar, enfim, do Flamengo ter esperneado, eles acham que mandam na Ferge, enfim, em tudo, e querem que o Vasco mande o jogo onde que eles quiserem, né? Mas o Vasco bateu o pé, o jogo vai ser no Engenhão, a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre o Lloyd Augusto, que deve chegar amanhã no Rio de Janeiro, novo reforço. Enfim, vamos colocar aqui o diretor do Vasco, Marcelo Santana, respondendo, né, o Flamengo e as críticas, né, em relação à escolha do Vasco pelo Engenhão. Depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você deixando o like, que é importante, e conto com você se inscrevendo aqui no canal, beleza? Deixou o like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. Vamos naquele pique, hein? Direto para os assuntos, sem enrolação. Vamos falar de Vasco da Gama. E a gente começa falando sobre Nuno Moreira, reforço recém-contratado aí pelo Vasco. Ele já está registrado no bid da CBF, assim como o Garré. Então, tanto o Nuno Moreira como também o Garré, eles podem ir para o jogo contra o Flamengo. Já estão aí no bid da CBF 100% regularizados. Os dois podem ir para o jogo contra a equipe rubro-negra no sábado pelo Campeonato Carioca. Vai ficar agora nas mãos ali do Carille, né? Se o Carille vai querer ou não levar os dois. Acredito eu que serão relacionados, né? Mas começar jogando, acho que não. Devem ficar como opção no banco de reservas. Inclusive, Benjamin Garré e Nuno Moreira serão apresentados de forma oficial pelo Vasco amanhã, quinta-feira, em entrevista coletiva. Vai acontecer 11h30 da manhã. O Vasco informou que vai haver, né, essa entrevista coletiva amanhã, 11h30, para a apresentação dos dois jogadores. A entrevista terá transmissão da Vasco TV e vai acontecer lá no CT Moacir Barbosa. Então, Benjamin Garré e Nuno Moreira serão apresentados amanhã e devem ir para o jogo, né, no sábado contra a equipe do Flamengo. E já que estamos falando aqui de reforços, meus amigos, Lloyd Augusto, o angolano, parece, tá quase confirmado, né? Não dá pra gente bater o martelo aqui, mas já está quase confirmado como reforço do Vasco. A expectativa, inclusive, é que ele chegue amanhã no Rio de Janeiro. Quinta-feira pela manhã, o Lloyd Augusto deve chegar no Rio de Janeiro. Informação do canal Atenção Vascaínos é que o atacante deve chegar ao Rio no início da manhã dessa quinta-feira, dia 27, também conhecido como amanhã, lá no Aeroporto Internacional do Galeão. O jogador angolano, inclusive, esteve hoje no consulado lá em Portugal, né, no consulado brasileiro, para finalizar a burocracia de documentação para poder viajar para o Brasil. Então, a expectativa é que Lloyd Augusto desembarque amanhã no aeroporto do Galeão. Também será reforço do Vasco aí para a sequência dessa temporada de 2025. É um jogador que causou polêmica, né, nas suas declarações, mas durante todo o período se mostrou muito disposto, né, e muito animado com a oportunidade de jogar no Vasco da Gama. Lloyd Augusto bem próximo aí de ser oficializado, né, como jogador do Vasco. Chega amanhã, deve realizar exames e assinar o seu contrato com o Vasco da Gama. Para encerrar esse vídeo aqui, vamos falar sobre a partida de sábado, né, entre Vasco e Flamengo, que realmente está confirmada no estádio do Engenhão. Mas a Ferge mudou o horário da partida, né? O jogo estava marcado para as 18 horas. Esse jogo vai acontecer às 5h45 no sábado. Inclusive, o jogo da volta, né, que vai acontecer no Maracanã, também será no sábado, às 5h45. Então, tá tudo definido já na semifinal do Carioca. O Vasco realmente vai enfrentar o Flamengo no Engenhão. Primeiro tinha surgido a informação que os setores norte e sul, né, do Engenhão estariam fechados, mas o Vasco conseguiu essa liberação junto ao BEP. Então, os setores norte e sul estarão liberados ali para as torcidas. E a partida está confirmada no estádio Newton Santos. Teve muita crítica, né, em cima do Vasco por conta dessa escolha, porque o Maracanã cabe mais gente, etc e tal.
E queriam, né, até obrigar o Vasco a jogar no estádio do Maracanã. Chega a ser engraçado, né, que quando o Vasco quer jogar no Maracanã não pode, mas quando é contra o Flamengo querem obrigar o Vasco a jogar lá. E o Marcelo Santana, né, diretor de futebol do Vasco, respondeu esses questionamentos e deu uma resposta ali que eu gostei muito a quem estava criticando o Vasco e também ao Flamengo. Confira só. Boa noite, prazer falar com todos. Primeiro que o Vasco joga em qualquer estádio, o Vasco não tem nenhuma objeção a qualquer campo de jogo. Se fosse pelo desejo único e exclusivo do Vasco, a gente jogaria no estádio de São Januário. Esse tem sido o posicionamento adotado na maioria das partidas pelo presidente Pedrinho. Agora, sobre a relação entre Maracanã e Newton Santos, o Vasco gostaria de poder usar o Maracanã sempre que tenha necessidade, ou seja, vontade do Vasco. Não apenas quando seja uma vontade coletiva, como seria agora nessa situação do Campeonato Estadual. Nos últimos anos, o Vasco já tentou usar em algumas oportunidades o Maracanã. Institucionalmente, não teve sucesso com relação a isso. Embora o Maracanã seja um estádio com uma tradição muito grande no Rio de Janeiro, no futebol brasileiro, o Vasco não tem tido recentemente essa possibilidade. Pessoalmente, desde a minha chegada ano passado, a gente tentou jogar, por exemplo, o clássico contra o Fluminense no Maracanã. Também não nos foi permitido, a gente terminou fazendo essa partida no Engenhão. E o Botafogo tem sido muito parceiro do Vasco, sempre que o Vasco tem uma necessidade de utilizar um outro mando de campo, permitindo que a gente faça a acessão do estádio Newton Santos. Então, institucionalmente, a gente se sente à vontade de fazer esse pedido para o Botafogo, ser atendido. O nosso grupo de jogadores está mais acostumado também a jogar no estádio Newton Santos. Então, além desse aspecto institucional, para a gente jogar no Maracanã, eu acredito que a gente também teria que discutir aspectos anexos, como, por exemplo, o Vasco não pode ser mandante no estádio e não ter direito a explorar camarote, não ter direito a explorar alimentos e bebidas, estacionamento, que são receitas significativas, e se o clube é mandante, ele deveria se beneficiar também dessas receitas. Então, dentro desse contexto, a gente entende que a possibilidade de uso do Newton Santos, nesse momento, é mais adequada aos interesses do Vasco, e como a gente manifestou durante a reunião, o Vasco quer manter um contato positivo com o Flamengo, para de repente, durante a temporada, a gente poder usar o Maracanã em outras oportunidades, como, por exemplo, no domingo à noite, institucionalmente, o Vasco tentou fazer um contato com o Flamengo, já sobre essa possibilidade da semifinal, a gente não teve sucesso. Na segunda pela manhã, a gente conversa com o nosso grupo de jogadores, abre-se a possibilidade do Newton Santos, a gente faz o contato, e aí depois que terminou vazando em público, aí o Flamengo tentou fazer um contato com a gente sobre essa possibilidade das duas partidas no Maracanã, mas aí a gente já tinha tido conversa com um grupo de jogadores, conversas internas com a diretoria, conversa com o próprio Botafogo, e aí a gente preferiu manter a nossa posição. Quem também falou sobre esse assunto foi o Eric Faria. Eu acho que o Eric Faria definiu bem essa situação. 100% dos seus jogos quando tem um mando de campo no Maracanã. O Vasco joga no Maracanã muito eventualmente, 2 vezes por ano, 3 vezes por ano. Ah, mas o Vasco quer jogar contra o Atlético Mineiro, contra o Inter no Maracanã. Beleza, o Atlético e o Inter não estão acostumados a jogar no Maracanã, como o Flamengo está. Então, assim, pelo aspecto técnico, eu não vou me ater à renda de bar, de estacionamento, que eu nem tenho conhecimento para isso. No aspecto técnico, o Vasco fez certo. Tira o Flamengo da zona de conforto dele. Vamos jogar em outro lugar. E o argumento do Deco Rosman, que é o diretor de Relações Institucionais do Flamengo, para mim beira o infantil. Essa história de usar o exemplo do Coutinho. Sim. Ah, o Coutinho disse... Beleza, o Coutinho é o Coutinho, é um indivíduo dentro de uma sociedade, dentro de uma instituição que é o Vasco. O Vasco quer jogar no Newton Santos. E aí, independentemente do Coutinho querer, não querer, gostar, não gostar, ponto. Agora, essa é uma contradição. Um jogador não gosta, exato, mas o clube quer. O argumento do Flamengo tem que ser o seguinte, o mando de campo é do Vasco, a gente vai jogar onde o Vasco estipular que tem que ser o jogo. Tem segurança para o Flamengo jogar? Tem. O estádio é bom? É bom. Então, não tem que ficar discutindo nem... Ah, mas o Coutinho disse isso beira a infantilidade. Tá aí, meus queridos, polêmicas à parte, tá tudo resolvido. O jogo vai acontecer no próximo sábado, no Engenhão 5h45. Vou ficando por aqui, um abraço, saudações, até a próxima. Fui!